Abril de 2006, um salão da National Geographic Society em Washington. Câmaras de meio mundo apontadas a uma mesa onde repousa, sob vidro reforçado, um maço de papiro copta com mais de 1.600 anos, tão frágil que qualquer respiração mais forte poderia desfazê-lo em pó. Os investigadores anunciam ao mundo que encontraram o Evangelho de Judas e que esse texto prova que Judas Iscariotes, o nome mais odiado da história cristã, não traiu Jesus por ganância nem por 30 moedas de prata. Traiu-o porque Jesus lhe pediu. Porque só Judas, entre os 12, compreendia o que estava realmente a acontecer. A notícia corre o planeta em horas. Livros, documentários, teorias, tudo em cima dessa ideia. Só que há um problema. Menos de 2 anos depois, uma investigadora volta ao texto copta original, linha a linha, e percebe que uma palavra central foi traduzida ao contrário do que o manuscrito realmente diz. E essa palavra muda tudo que o mundo pensava ter acabado de descobrir sobre o homem que entregou Jesus. A história do documento começa muito antes daquela sala em Washington. Nos anos 70, perto da localidade de Elminha, no Egito Médio, camponeses locais encontram numa gruta calcária um códice de couro selado, junto de outros textos antigos, dentro de um jarro de cerâmica que ali repousava havia mais de 1.600 anos. O manuscrito passa de mão em mão pelo mercado negro de antiguidades, negociantes egípcios, intermediários gregos, colecionadores privados, sem que ninguém compreenda inteiramente o que tem entre as mãos. Numa dessas transações falhadas, o códice é guardado, ainda selado num saco de plástico dentro de uma caixa de sapatos, num cofre de banco em Hicksville, no estado de Nova York. Ali fica durante 16 anos. Sem controle de temperatura, sem umidade regulada, o papiro deteriora-se página a página, tornando-se mais escuro e mais quebradiço a cada verão que passa. Quando finalmente é vendido uma negociante suíça de antiguidades, Frieda Nussberger Tiakos, que lhe dá o nome pelo qual hoje é conhecido Códice Tiakos. Cerca de 1/5 do texto original já se perdeu para sempre, reduzido a fragmentos que nunca mais serão recuperados. É preciso quase uma década de restauro minucioso, liderado pelo suíço Rodolphe Casser com uma equipe internacional financiada pela National Geographic e pela Fundação Maicenas, para estabilizar o papiro e reconstituir uma tradução coerente. Quando o resultado é finalmente revelado ao público, a narrativa que a equipe apresenta é sedutora e quase romântica. Jesus, no texto, chama Judas à parte dos outros discípulos e revela-lhe mistérios que os restantes 11 nunca vão compreender. Pede-lhe depois que o entregue às autoridades, explicando que só assim o seu espírito interior poderá libertar-se do corpo físico que o aprisiona. Judas deixa de ser o vilão de 30 moedas de prata para se tornar o único que tinha coragem e entendimento suficientes para cumprir o pedido mais difícil de Jesus. O livro que acompanha o lançamento torna-se um sucesso internacional. A imprensa fala em reescrever 2000 anos de teologia cristã. Ninguém, nesse momento, questiona publicamente a tradução linha a linha do copta original. Até April Dickonick entrar em cena. Professora de estudos bíblicos na Rice University, no Texas, Dickonick não estava satisfeita com a rapidez do processo de tradução inicial, feito sob pressão de prazos editoriais e mediáticos. Debruça-se sobre fotografias de alta resolução do manuscrito, comparando cada palavra copta com o significado que a equipe original lhe atribuiu. E encontra um erro que considera decisivo. Numa passagem central, o texto copta usa a palavra daimon para descrever Judas. A equipe da National Geographic traduziu esse termo como espírito, dando-lhe um tom neutro, quase elogioso. Dickonick argumenta que, no contexto gnóstico específico do documento, daimon significa exatamente o que soa em português: demônio. Não um espírito libertador, mas uma entidade associada ao mundo material corrompido que os gnósticos tanto temiam. Em dezembro de 2007, publica um artigo de opinião no New York Times sob o título Gospel Truth, seguido de um livro inteiro dedicado a desmontar, ponto por ponto, a leitura heróica que tinha conquistado o mundo 2 anos antes. Para compreender o que está realmente em jogo, é preciso entrar na cosmologia complexa que estrutura este texto.
O Evangelho de Judas não foi escrito por seguidores comuns do cristianismo primitivo, mas por um grupo dentro da vasta família gnóstica que os textos antigos associam aos chamados cainitas, um ramo que, segundo o bispo Ireneu de Lyon, já no século II, venerava precisamente as figuras mais condenadas do Antigo e do Novo Testamento: Caim, os habitantes de Sodoma e Judas. Para estes grupos, os vilões bíblicos possuíam um conhecimento oculto que os heróis convencionais nunca alcançaram. Nessa cosmologia, o universo material foi criado por um deus inferior e cego, chamado Yaldabaoth ou Saklas, que governa 12 reinos ou éons correspondentes aos 12 discípulos convencionais. Mas existe um 13º reino, separado dos outros 12, associado à ruptura e ao exílio. E é exatamente a esse 13º lugar que o texto atribui Judas, não como recompensa, mas como destino de separação irreversível do que os gnósticos chamavam a geração sagrada. Corrigida a tradução, a cena mais citada do manuscrito ganha um tom completamente diferente. Quando os outros discípulos rezam sobre o pão da Eucaristia, Judas não sorri com aprovação silenciosa, como sugeria a leitura de 2006. Ele ri-se abertamente deles, chamando-lhes ingênuos por adorarem o Deus errado, o Deus criador do mundo material, que para os gnósticos nunca foi o verdadeiro Deus supremo. Jesus, no texto, não trata Judas como um confidente afetuoso. Diz-lhe que vai ultrapassar todos os outros em sofrimento, porque será ele a sacrificar o homem que me veste, uma expressão que os investigadores ligam diretamente ao corpo físico de Jesus. E, num verso que de Koenig considera decisivo, Jesus afirma a Judas que ele nunca vai ascender ao reino sagrado. Vai antes governar sobre a 13ª geração, amaldiçoado a ficar de fora para sempre. Não é a história de um amigo escolhido. É a história de um homem condenado a cumprir a pior das funções dentro de um sistema cósmico que ele próprio nunca chegará a integrar. Há ainda outra camada que a leitura inicial praticamente ignorou. O texto funciona também como sátira feroz contra a igreja que estava a nascer nos séculos seguintes à morte de Jesus. Numa passagem particularmente hostil, Jesus mostra a Judas uma visão de sacerdotes diante de um altar, oferecendo sacrifícios em seu nome, e identifica esses sacerdotes com os próprios líderes da igreja em formação, acusando-os de repetirem, sem entender, o mesmo erro que atribuíam a Judas. Para o autor ou autores deste texto, era a hierarquia eclesiástica emergente que estava espiritualmente cega, escondida atrás de rituais que confundiam com salvação verdadeira. Judas, o bode expiatório oficial da tradição que estava a consolidar-se, torna-se aqui uma arma retórica contra essa mesma tradição. O texto não celebra Judas por bondade. Usa-o para atacar quem, séculos depois, decidiria o que era ortodoxia e o que era heresia. E é aqui que a pergunta do título ganha peso real: Judas entendia Jesus? Em certo sentido, sim, recebe, sozinho entre os 12, uma visão privada de uma grande casa luminosa, de estrelas e de segredos cósmicos que os outros discípulos jamais chegam a ver. O texto deixa claro que ele acede a um nível de conhecimento que ninguém mais na narrativa possui. Mas esse conhecimento não salva, não o purifica, não o liberta do destino que o próprio Jesus lhe anuncia de exílio permanente para fora da geração sagrada. É essa inversão radical que o manuscrito propõe, uma vez corrigida a tradução. Não é uma história sobre um vilão que na verdade era herói. É uma história sobre como compreender mistérios profundos, sem transformação interior real, pode condenar tanto quanto a ignorância mais completa. Mais de 15 anos depois da conferência de imprensa em Washington, o debate acadêmico continua sem resolução total. Especialistas discordam ainda hoje sobre partes inteiras do texto, e cerca de 1/5 do manuscrito original permanece perdido, reduzido a fragmentos ilegíveis que se desfizeram durante os 16 anos passados naquele cofre bancário. Ninguém sabe ao certo o que continham essas páginas destruídas, nem se resolveriam definitivamente a discussão entre a leitura de 2006 e a correção proposta depois. O Códice Tiacos Evangelho de Judas continua, por isso, a ser um dos poucos textos antigos capazes de dividir salas cheias de especialistas em duas interpretações opostas, a partir da mesma página copta, ambas defendidas com rigor acadêmico sério. O que fica, no fim, não é um veredito limpo sobre se Judas foi herói ou monstro.
É um espelho incômodo sobre o que significa compreender algo profundamente e, ainda assim, continuar preso ao mesmo destino de sempre. Os museus e as edições populares deste texto continuam, na sua maioria, a citar a leitura de 2006, a do Herói Espiritual, porque já ganhou vida própria mais para ser simplesmente apagada. Fica então a pergunta concreta para ti. Achas que instituições como a National Geographic deveriam corrigir publicamente e de forma visível a tradução original que publicaram em 2006, mesmo sabendo que isso vai contra a versão que já se tornou popular e vendeu milhões de livros? Ou, uma vez que uma história ganha esta dimensão cultural, já não vale a pena tentar corrigi-la? Deixa a tua resposta nos comentários.